Isso aconteceu quando eu estava na faculdade. As férias de primavera tinham acabado de terminar e eu estava dirigindo da casa dos meus pais de volta para o meu dormitório na faculdade. A viagem durava cerca de 3 horas. Havia algumas pequenas cidades no caminho, mas fora isso, era basicamente campos intermináveis. Comecei a dirigir tarde, por volta das 10 da noite. Ainda estava saindo da cidade onde meus pais moravam quando vi um carona andando à beira da estrada. Era um cara alto e magro carregando uma bolsa de ginástica. Quando me aproximei, ele estendeu o polegar. Sinceramente, fiquei com muita pena do cara e, como ele estava indo na mesma direção que eu, abaixei o vidro e perguntei se ele queria uma carona. Ele mencionou uma cidade próxima e perguntou se eu estava indo para lá. Eu estava, então disse que sim e destranquei a porta. Ele entrou no banco da frente e percebi imediatamente que ele era muito mais velho do que eu pensava, pelo menos uns 40 anos. Ele ficou quieto durante boa parte da viagem, o que na verdade eu não me importei. O rádio estava ligado, então não era um silêncio constrangedor nem nada. Só cerca de 30 minutos depois da viagem, comecei a achar que tinha cometido um erro. O cara começou a segurar o estômago enquanto gemia e reclamava que não estava se sentindo bem. Ele praticamente se encolheu no banco do passageiro, balançando para frente e para trás. Eu disse a ele que poderia abrir a janela para pegar um pouco de ar fresco, mas ele nunca fez isso. Dizer que eu me sentia desconfortável seria um eufemismo. Não me entenda mal. Eu entendo se o cara não estava se sentindo bem, mas lá estava eu dirigindo enquanto, ao meu lado, ele gemia e se balançava. Não havia realmente cidades ou áreas de descanso por perto, e eu não queria simplesmente dizer ao cara para sair e deixá-lo no meio do nada. Então meio que fiquei lá tentando me concentrar no rádio. Isso continuou por mais 15 minutos, quando o cara disse: "Cara, eu realmente não estou me sentindo bem. Você pode pegar a terceira saída?" Isso me pegou de surpresa. Não a parte de querer parar, isso eu já esperava que ele dissesse em algum momento, mas a parte sobre a saída específica. O cara disse exatamente a terceira saída. Na hora, obviamente achei estranho. Se eu estivesse doente, eu iria querer parar o mais rápido possível. No mínimo, pegaria a próxima saída. Perguntei se ele queria que eu encostasse na beira da estrada rapidamente, mas ele me disse de forma firme que não. Isso deveria ter sido um sinal claro de alerta, mas acabei concluindo que a saída específica que ele queria devia ter uma área de descanso que eu não conhecia, então concordei. Alguns minutos depois, peguei a saída, mas não havia nenhum tipo de área de descanso à vista. Comecei a encostar na beira da estrada, quando o cara disse: Não, continue um pouco mais." Novamente, isso deveria ter sido um sinal de alerta, mas fiz o que ele disse. Eventualmente, ele me disse para parar. Ele saiu e em segundos desapareceu na escuridão. Esperei alguns minutos para ver se ele voltava, quando vi 5 figuras encapuzadas caminhando em direção ao meu carro, apenas reveladas pela luz dos faróis. Eles claramente carregavam armas e começaram a correr na direção do meu veículo. Joguei o carro em drive e comecei a acelerar na direção oposta, mas eles começaram a atirar em mim. Pelo que lembro, foram disparados 5 tiros, 2 dos quais acertaram a traseira do meu carro. Mesmo assim, consegui sair de lá. Não parei mais até chegar de volta. Liguei para a polícia e fiz um relatório, mas nunca tive retorno. Quando cheguei ao meu dormitório, encontrei os buracos de bala na traseira do meu carro. Acho que vale mencionar que um dos buracos estava a apenas alguns centímetros do meu pneu, o que me faz pensar que quem estava atirando estava mirando nos pneus, mas nunca vou saber com certeza. Não sei exatamente quais eram os motivos daquele carona naquela noite, mas, pelo menos para mim, é óbvio que ele me atraiu intencionalmente para aquele lugar específico, que, vale lembrar, não estava nem perto de qualquer tipo de civilização. Desde então, nunca mais peguei outro carona. Isso aconteceu em novembro de 2005. Todo ano, meu trabalho nos dava 10 dias de férias, e como eu ainda não tinha usado nenhum naquele ano, decidi tirar uma semana de folga para visitar diferentes estados do Ziquezíahuila. Para me locomover, na maior parte do tempo,
Eu pegava carona, algo que já fiz várias vezes no passado. Apesar da má reputação que isso tem hoje em dia, eu realmente gosto de fazer isso. Conheci muitas pessoas através das caronas que ainda chamo de amigos até hoje. Enfim, era por volta das 2 da tarde. Eu estava andando pela estrada dando o sinal de positivo que os caroneiros costumam dar. Já fazia um tempo desde minha última carona, e admito, eu estava começando a ficar um pouco desesperado. Eventualmente, uma caminhonete vermelha parou ao meu lado. Dentro estavam 2 homens. Meu melhor palpite é que eles tinham uns 40 anos. Um deles perguntou para onde eu estava indo e eu respondi. Eles se entreolharam por um segundo. Depois olharam para mim e sinalizaram para eu entrar. Eles pareciam normais o suficiente. Então, joguei minha bolsa na parte de trás. Entrei e fechei a porta. Mas rapidamente percebi que todo o chão do veículo estava completamente coberto por diferentes tipos de balas. Antes que eu tivesse tempo de repensar minha decisão, já estávamos a 60 km/h na estrada. Tentei engatar uma conversa fiada para aliviar a tensão, e de certa forma funcionou. Mas de alguma forma, o assunto acabou sendo sobre como um dos caras tinha acabado de sair da prisão por agressão grave. E de forma perturbadoramente rápida, eles começaram a me perguntar quanto dinheiro eu tinha. Foi quando comecei a perceber que poderia estar em sério perigo. Eu já estava pegando carona há alguns dias naquele ponto. Não parecia muito bem, então tentei fingir que era um sem-teto e não tinha dinheiro nenhum. Essa resposta foi recebida com completo silêncio, e pelos próximos 30 minutos ou mais, nenhuma palavra foi dita. Porém, várias vezes, eu pegava o motorista olhando para mim pelo retrovisor. Honestamente, tentei ignorar isso, algo que me arrependo até hoje. Avançando 15 minutos para meu horror, o motorista saiu da rodovia e entrou em uma estrada de terra deserta. Imediatamente me levantei e disse, "Cara, para onde estamos indo?" Após 15 segundos sem resposta, enquanto o carro ainda estava em movimento, peguei minha bolsa, destranquei a porta e pulei para fora do carro. Instantaneamente, olhei para cima e vi a caminhonete vermelha frear bruscamente, e logo depois, as luzes de ré se acenderam. Não consigo explicar a rapidez com que me levantei e corri para um milharal próximo. Corri por 5 minutos, quando juro que ouvi tiros atrás de mim. Eles claramente estavam distantes, mas ainda assim, corri por mais 5 minutos até alcançar a estrada principal. Liguei para a polícia, expliquei a situação e minha localização atual e esperei no milharal até a chegada de um policial. Fui levado à delegacia mais próxima, onde fiz um boletim de ocorrência. No entanto, em termos de descrições, não tinha muito a fornecer, além de 2 homens em uma caminhonete vermelha. Não anotei a placa e nem vi direito os rostos dos caras ou os lembro. Toda a situação foi, sem dúvida, a coisa mais assustadora que já experimentei. Não sei completamente quais eram os planos daqueles caras, mas acredito verdadeiramente que poderia ter perdido minha vida naquele dia. Embora eu ainda pegue carona ocasionalmente, agora sou muito mais cauteloso com os carros em que entro.